Olá, boas-vindas ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é fundamental para entender por que a gente faz o que faz, o papel do contexto. Exato. A gente já viu aqui como as consequências, o que vem depois da ação, moldam nosso comportamento. Mas e o que vem antes? Por que a gente age de um jeito numa festa com amigos e de um jeito completamente diferente numa reunião de família, por exemplo? A resposta, tá no tal do controle de estímulos. Exatamente. Hoje a gente vai analisar como o ambiente não é só um palco passivo para o nosso comportamento. Ele é, na verdade, um conjunto de sinais. Sinais que indicam para a gente quando uma ação tem mais ou menos chance de dar certo. Faz sentido. E é um processo que governa desde coisas super simples, tipo atender o telefone quando ele toca, até aprendizados muito complexos, como a própria linguagem, o pensamento. Então, vamos desvendar hoje como é que o contexto ganha esse poder de influenciar o que a gente faz. Para a gente começar, vamos pensar numa coisa bem do dia a dia. Você não tenta, abrir uma lata de refrigerante girando o anel, né? Não. Nem tenta puxar a tampa de rosca de uma garrafa. Você aprendeu que cada objeto pede uma ação diferente. Isso já é um exemplo, né? É um exemplo perfeito de discriminação operante. O termo mais técnico para isso é controle de estímulos. Certo. Ele se refere basicamente à influência que os estímulos que vêm antes, ou seja, o contexto. O que está acontecendo ao redor. Isso, a influência que esse contexto exerce sobre o nosso comportamento operante. Esses estímulos, eles alteram a probabilidade de uma resposta acontecer. Ah, então é uma questão de probabilidade. Exato. Se no passado, na presença de um certo estímulo, uma ação foi reforçada, a chance da gente agir do mesmo jeito quando esse estímulo aparecer de novo aumenta muito. Então não é qualquer coisa que acontece antes. Tem que ser algo que teve uma correlação com uma consequência específica. Perfeito. Tipo a luz verde do semáforo. Ela foi correlacionada com a consequência de avançar com segurança. Exatamente. E esse princípio ele é crucial na psicologia. Por exemplo, ajudar uma criança com autismo a desenvolver a fala depende de treinos discriminativos muito intensivos, que são, na essência, a aplicação do controle de estímulos. Certo. Então, o ambiente nos dá pistas ou sinais, e na análise do comportamento esses sinais têm nomes específicos, né? Sim, eles têm. O primeiro é o estímulo discriminativo, ou, para facilitar, SD. SD. Ele é um estímulo que sinaliza que uma resposta específica, se a gente emitir essa resposta, ela tem uma altíssima probabilidade de ser reforçada. Tá, me dá um exemplo prático. Pensa numa loja do McDonald's com as luzes acesas à noite. A loja acesa é um SD para o comportamento de entrar e pedir um lanche. A gente sabe pela nossa história que o reforçador, o lanche, está disponível ali. A loja está aberta. Isso. E o oposto disso é o estímulo delta, ou a gente representa com um S e um delta, S-delta. S-delta. Ele sinaliza que a resposta não vai ser reforçada, ou seja, que aquela consequência boa está indisponível. Usando o mesmo exemplo. A mesma loja, só que com as luzes apagadas. Ela se torna um S-delta. O comportamento de tentar entrar para comprar um lanche não vai ser reforçado. A porta vai estar trancada. O exemplo que eu acho clássico e bem fácil de visualizar é o de pedir algo para os pais. A cara boa do pai é um SD. Sim. Na presença daquela cara, o pedido "me empresta o carro" provavelmente vai ser reforçado com as chaves. Agora, a cara feia é um S-delta. Com certeza. O mesmo pedido na presença da cara feia vai ser ignorado ou negado. Entra em extinção. Aí, com o tempo, a gente aprende a só fazer o pedido na presença do SD, da cara boa. Exatamente esse é o processo. A gente aprende a discriminar os sinais do ambiente. Ok, então a gente tem o contexto, que pode ser um SD ou um S-delta, a gente tem a nossa ação e a gente tem a consequência. Como é que a gente junta tudo isso num pacote só? A gente junta no que é a unidade básica, a célula de análise do comportamento, a contingência tríplice, ou contingência de 3 termos. Contingência tríplice. A gente representa assim, de forma simples, S-A-R-S-C. S-A-R-S-C. O que significa cada um? O S-A é o estímulo antecedente, ou seja, o contexto. O SD ou S-delta,
O R é a resposta, o comportamento em si, e o SC é o estímulo consequente, que é o reforço, a punição ou a extinção. Entendi. Então, quando a gente fala em analisar funcionalmente um comportamento, o que a gente quer dizer é descrever essa contingência. É entender em que circunstâncias em que SA, o comportamento R, ocorre, e o que o mantém, qual é o SC. E aqui tem um ponto importante para diferenciar, né? O SD, o sinal, ele não elicia a resposta, não é isso? Ótima observação. Não, ele não elicia. Como, sei lá, um cisco no olho elicia, provoca a lágrima. Exato. O cisco é um estímulo eliciador para uma resposta que é reflexa, que é lacrimejar. Mas, olha que interessante. O mesmo cisco no olho pode ser um SD para uma resposta operante. Como assim? A resposta verbal, isto é um cisco. A sensação do cisco se torna um sinal, um SD, que dá a ocasião para você falar sobre ele, porque no passado, falar sobre isso foi reforçado com ajuda, por exemplo. Então o SD dá a ocasião. Ele convida a resposta, mas não força. Perfeito. Ele aumenta a probabilidade por causa da história de reforçamento. Estamos bem no meio da nossa análise. E se essa conversa está ajudando a clarear as coisas, que tal curtir este conteúdo? E para quem quiser mergulhar ainda mais fundo, a gente deixou algumas sugestões de leitura na descrição. Boa lembrança. Mas voltando, a vida não é tão preto no branco assim, né? E se a gente encontra um estímulo que não é exatamente o SD que a gente conhece, mas é só parecido? Aí entra outro processo que é fundamental. A generalização de estímulos. Generalização. Ela acontece quando uma resposta, que foi reforçada na presença de um SD, também começa a acontecer na presença de estímulos novos, que são fisicamente parecidos com ele. Um exemplo. Uma criança aprende a dizer papai para o pai dela. O pai é o SD. Por generalização, ela pode começar a chamar outros homens parecidos, de barba, altos, de papai. Entendi. Ou, sei lá, a gente aprende a dirigir um carro. Sim. E por generalização, a gente consegue dirigir outros modelos de carro sem precisar aprender tudo do zero de novo. Exatamente isso. A habilidade se generaliza para estímulos semelhantes. Mas, claro, a gente aprende a não chamar todo homem de papai. Como é que esse ajuste fino acontece? No treino discriminativo. O processo de aprender a responder de um jeito para um estímulo e de outro jeito para outro estímulo se chama discriminação. E a gente estabelece isso pelo que chamamos de reforçamento diferencial. Reforçamento diferencial. É simples. A resposta papai é reforçada com atenção, um sorriso, um abraço, só na presença do pai verdadeiro, que é o SD. Certo. E essa mesma resposta não é reforçada ou é corrigida na presença de outros homens que se tornam os S-deltas. Ah, então o ambiente vai ensinando a diferença. Exatamente. O resultado disso é que a generalização diminui. A probabilidade da resposta papai acontecer vai depender do grau de semelhança com o SD original, com o pai. E isso tem um nome também, imagino. Sim, é o que a gente chama de gradiente de generalização. Quanto mais parecido o estímulo for do SD original, maior a chance da resposta acontecer. Quanto mais diferente, menor a chance. Essa ideia de responder a estímulos específicos me parece muito com o que a gente chama de prestar atenção. E aprender a responder a uma categoria de coisas, tipo cadeiras em geral. Parece ser o que a gente chama de abstração. Como a análise do comportamento vê isso? Exato. Para nós, a atenção não é um processo mental interno misterioso. É um comportamento que está sob controle de propriedades bem específicas de um estímulo. A gente atenta para as características do ambiente que, no passado, foram relevantes para a gente conseguir o reforço. Tem algum experimento clássico sobre isso? Tem o de Reynolds com pombos. É famoso. O SD, o sinal para bicar, era um estímulo composto. Um triângulo branco sobre um fundo vermelho. Ok. Um triângulo num fundo vermelho. Isso. Depois do treino, no teste, o pesquisador viu algo incrível. Um pombo respondia preferencialmente só à forma, ao triângulo. O outro respondia preferencialmente só à cor, ao vermelho.
Uau! Mas os dois viram o mesmo estímulo o tempo todo. Os dois viram exatamente o mesmo estímulo composto, mas eles prestaram atenção, ou seja, o comportamento deles ficou sob controle de propriedades diferentes daquele estímulo. Que interessante. E a abstração? A abstração já é um controle de estímulos mais complexo. É quando a gente aprende a responder a uma propriedade que é comum a vários estímulos diferentes, ignorando as outras características que não são relevantes. O exemplo da mesa. Perfeito. Envolve tanto a generalização, dentro de uma classe, Quanto a discriminação entre classes. exatamente. Para aprender o conceito de mesa, a criança é reforçada por dizer mesa na presença de mesas de jantar, de centro, de escritório. Isso é generalização. Mas ela não é reforçada se chamar um banco ou uma cadeira de mesa. Isso é discriminação. E com o tempo, Com o tempo, a propriedade que passa a controlar a resposta mesa é a propriedade abstrata, a funcionalidade ou a forma geral de mesa, e não uma mesa específica. então a grande lição de hoje, me parece, é que o contexto não é passivo. De jeito nenhum. Ele ativamente sinaliza, ele modela nosso comportamento com base em toda a nossa história de vida. Isso mesmo, a contingência tríplice, antecedente, resposta e consequência, é a chave para a gente fazer uma análise funcional de qualquer comportamento. Entender o controle de estímulos nos permite ver como o ambiente está o tempo todo nos ensinando a agir, a falar, a discriminar e a generalizar. Esperamos que essa análise tenha sido útil. E para não perder os próximos temas, siga o nosso canal. Até a próxima! E fica uma reflexão para quem nos ouve, né? Nas nossas próprias vidas. Quantos dos nossos comportamentos automáticos são, na verdade, operantes discriminados que foram altamente treinados ao longo de anos? Boa pergunta. E a quais sinais vermelhos ou luzes apagadas do nosso ambiente social a gente continua respondendo, talvez sem perceber que as contingências mudaram e que agora existem novas oportunidades de reforçamento, novos caminhos.